O Brasil é conhecido lá fora por suas praias, festas e futebol. Mas essa é só uma parte pequena, uma parte vendida. Existe um outro Brasil, escondido, esquecido, mas real. Muitos olham para os países da África e veem pobreza. Casas simples, crianças descalças, ruas de terra. Mas nunca imaginam que o Brasil também tem tudo isso. E às vezes, pior. Neste documentário você vai ver o Brasil que ninguém mostra. O Brasil das favelas apertadas, dos becos sem saída, dos corpos esquecidos. Um país com recursos, riquezas naturais, indústria forte, mas onde a corrupção fala mais alto que a necessidade. Governos que preferem investir lá fora, enquanto o povo morre aqui dentro. Governos que prometem tudo, mas entregam quase nada. O Brasil não é só Rio de Janeiro, nem só São Paulo. É também os morros, os cortiços, os barracos. É a periferia onde a polícia não entra, ou entra atirando. É o campo abandonado, o bairro sem luz, a escola sem professor, o hospital sem médico. Esse é o Brasil que não aparece nas fotos bonitas, mas que está em toda parte. E agora ele vai ser mostrado, sem filtro, sem retoque e sem mentira. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Enquanto uma minoria vive com conforto, milhões seguem presos em um ciclo de pobreza que nunca acaba. Não é só nas grandes cidades. A miséria está no sertão, nas periferias, nas comunidades esquecidas. É uma realidade espalhada de norte a sul. Milhões vivem sem acesso ao básico, sem saneamento, sem transporte, sem saúde pública de verdade. A maioria trabalha muito e ganha pouco. Alguns não têm emprego. Outros não têm estudo. E muitos não têm nem esperança. No interior, famílias vivem isoladas, sem água limpa, sem energia constante, sem qualquer tipo de assistência. Na cidade, a pobreza muda de cara. Mas a falta é a mesma. Falta tudo. Falta comida, falta segurança, falta respeito. O improviso virou rotina. E a rotina virou sobrevivência. A educação não funciona. A saúde não atende. A política não enxerga. Enquanto isso, o povo segue tentando, dia após dia, sozinho, sem apoio, sem retorno. O país tem riqueza, mas essa riqueza não chega onde deveria. Porque quem manda no Brasil não vive no Brasil real. Os discursos são bonitos, mas a fome continua. A desigualdade cresce, e quem mais precisa segue ignorado. Esse é o retrato de um país que poderia ser exemplo, mas se recusa a cuidar do seu próprio povo. O que é o Brasil, afinal? Esse país colorido que aparece na televisão? Ou esse caos silencioso que vive ignorado todos os dias? Será que estamos exagerando? Será que tudo isso é invenção? Ou será que o verdadeiro Brasil foi escondido atrás de uma cortina de propaganda? O governo fala em avanços, fala de auxílios, de investimentos, de inclusão. Mas onde está isso? Quem vê? Quem recebe? Falam de um país que cresce, mas a única coisa que cresce é a fome. Milhares de crianças estão fora da escola. Outras vão, mas não aprendem. Sentam em carteiras quebradas, ouvem aulas vazias e saem como entraram, sem oportunidades. Pais e mães assistem os filhos crescendo sem futuro. E não há escolha. Ou trabalham o dia inteiro por um trocado, ou veem a família passar necessidade. E quando a saúde falha, o brasileiro é jogado na fila do SUS, o maior sistema de saúde pública do mundo. Gratuito, dizem. Acesso para todos, dizem. Mas o que entregam é abandono. Pessoas esperando por dias, semanas, meses. Consultas que nunca acontecem. Medicamentos que não existem. Exames que são adiados até ser tarde demais. Idosos que morrem sentados em corredores. Mulheres que perdem filhos por falta de atendimento. Crianças com febre sendo mandadas de volta para casa. Esse é o direito à saúde no Brasil. Um direito que existe só no papel. E enquanto isso acontece, o governo corta mais, reduz verbas, ignora denúncias e segue cobrando dos pobres o preço da corrupção dos ricos. Hoje, até o pouco que os mais pobres recebem é ameaçado. Descontos indevidos em benefícios, retenção de valores, cadastros cortados sem explicação,
famílias que dependem de ajuda sendo tratadas como números, auxílio, mentira, ajuda, só para quem já tem. E ainda querem que o povo acredite, querem que o povo agradeça, querem que o povo aceite. Mas como agradecer por um prato vazio, por uma escola sem aula, por um hospital sem médico, por um país que é rico, mas age como se não pudesse fazer nada? O que resta é a pergunta: será que o Brasil é mesmo isso tudo que dizem lá fora? Ou será que o Brasil é isso que você está vendo agora? A verdade não está nos comerciais. Está nas calçadas, nos becos, nos sorrisos cansados de quem já perdeu tudo, menos a força de seguir em frente. Esse é o verdadeiro Brasil. O Brasil que carrega esse país nas costas e só recebe promessas em troca. Em qualquer outro lugar do mundo, a miséria que existe aqui causaria revolta. Mas no Brasil, virou rotina. A pobreza foi normalizada. A fome foi esquecida. E o povo foi ensinado a sorrir, mesmo sem ter motivo. Aqui, esperança não é luxo, é necessidade. Porque se o brasileiro deixar de acreditar, o que resta? O povo resiste, não porque é forte, mas porque não tem escolha. Trabalha o dobro, ganha a metade, paga impostos como se fosse rico e vive como se fosse invisível. São essas pessoas que mantêm o país funcionando. O trabalhador que acorda às 4, a mãe solo que alimenta 5 filhos com o que sobra, o jovem que sonha com um emprego, mesmo sem chance. Eles carregam tudo, produzem tudo, mas continuam esquecidos. Enquanto Brasília discute, eles sobrevivem. Enquanto o dinheiro some em esquemas, eles seguram o que podem. Enquanto os ricos vivem isolados em seus mundos, eles enfrentam a fila do pão, a fila do SUS, a fila da humilhação. E ainda assim, continuam de pé. Continuam acreditando que um dia vai melhorar, mesmo quando tudo mostra o contrário. Continuam agradecendo por um prato de arroz, mesmo sabendo que tinham direito a muito mais. Essa é a maior tragédia do Brasil. Um povo que aprendeu a aceitar pouco, porque nunca lhe deram nada. E mesmo assim segue. Segue com fé. Segue com esforço. Segue com dignidade. Mas até quando? Até quando o brasileiro vai ter que ser exemplo de força por pura sobrevivência? O Brasil real é esse, feito de gente que não desiste, mas que não aguenta mais. Um país onde quem mais sofre é quem mais carrega, e onde quem mais tem é quem menos faz. E mesmo assim segue. Segue com fé. Segue com esforço. Segue com dignidade. Mas até quando? Até quando o brasileiro vai ter que ser exemplo de força por pura sobrevivência? O Brasil real é esse, feito de gente que não desiste, mas que não aguenta mais. Um país onde quem mais sofre é quem mais carrega, e onde quem mais tem é quem menos faz. O Brasil é um país rico, rico em terras, rico em água, rico em cultura, em recursos naturais, em tudo o que o mundo inteiro admira. Mas se o Brasil é tão rico, por que tanta gente continua tão pobre? Se o país é conhecido pelas belezas e pelo progresso, por que milhões ainda vivem sem o básico? Por que ainda existem cidades inteiras sem água encanada? Por que há famílias que nunca tiveram energia elétrica? Por que escolas caindo aos pedaços seguem abertas, como se fosse normal ensinar dentro de ruínas? Por que o povo aceita isso? Ou melhor, por que precisa aceitar? O Brasil manda dinheiro para fora. Financia obras em outros países. Porque o Brasil gasta bilhões em propaganda, mas não resolve o esgoto que corre a céu aberto. Porque o presidente corta da base, mas protege os de cima. Porque os benefícios dos pobres são descontados sem explicação, enquanto os privilégios dos ricos seguem intactos. Porque uma criança no interior do Brasil tem menos chances que uma em outro país mais pobre. Por que um trabalhador que paga impostos não consegue atendimento médico digno? Por que uma mãe precisa escolher entre pagar o gás ou alimentar os filhos? Quantas perguntas ainda serão ignoradas? Quantas promessas ainda serão feitas para nunca serem cumpridas? O Brasil não precisa de mais discursos. Precisa de vergonha, de verdade, de ação. E, acima de tudo, precisa enxergar quem carrega esse país todos os dias.
O povo. O mesmo povo que vive na lama, no barro, no sufoco, que levanta cedo, que enfrenta tudo e que, mesmo cansado, ainda acredita. Acredita que um dia esse país vai ser justo, vai ser limpo, vai ser de todos. Mas até esse dia chegar, resta seguir, com fé forçada, com dignidade no limite e com a esperança de que, um dia, o Brasil deixe de fingir que está tudo bem, porque não está.